Voe na Palavra está começando, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Vamos lá? Nós estamos lendo a Bíblia já há vários dias, estamos juntos. E é uma alegria estar com vocês aqui novamente, mais uma live para a gente falar sobre a palavra. Antes de começar, eu quero fazer essa retrospectiva aqui para que a gente consiga construir uma linha de pensamento sobre a Bíblia. Sim, é possível. Os livros da Bíblia, eles não são desconexos, tá? A Bíblia ela é uma história com início, meio e a predição do fim, ok? Então, ele é um livro que se conecta totalmente. A Bíblia, ela é maravilhosa e eu quero te convidar para vir aprender a Bíblia aqui com a gente. Se você me perguntar assim, Mari, se a gente fizer uma live de 1 hora, você consegue contar a história toda da Bíblia? Eu consigo. É possível, tá? Não vou perder muitos detalhes, mas eu consigo criar uma linha de pensamento. É isso que eu quero convidar vocês para lerem a Bíblia junto com a gente e também criarem essa linha de pensamento a respeito da palavra de Deus. É um livro histórico, conta uma história linda, algumas histórias em detalhes, né? Detalhes maravilhosos. E como todo bom livro, gente, depois que a gente lê, a gente fica impactado com essas histórias. Tem uma moral da história sempre. Então a gente é assim muito acrescentado na nossa vida quando a gente lê a palavra. Aqui no Voe na Palavra nós estamos lendo a Bíblia em 9 meses. E não é para performar não é para dizer que a gente leu em 9 meses, né? Para dizer que a gente leu rápido ou só para dizer, eu li a Bíblia toda. Não, a performance não foi convidada para a nossa leitura da Bíblia. Então a gente tem sim um cronograma de leitura, mas ele é super flexível. Você lê no seu ritmo, do seu jeito, né? Deixa o Espírito Santo fluir. A gente está aqui para se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa. E Jesus ele continua fazendo milagres nos dias de hoje, né? Ele continua agindo. Então, rapidamente, né, antes da gente chamar a Cláudia Folador e as nossas convidadas, eu quero trazer uma retrospectiva para você. Na nossa primeira live, a gente falou, deu dicas aqui para como você ler a Bíblia, né, de uma forma fácil, de uma forma gostosa. Então, a gente deu essa dica para você ler a Bíblia como se ela fosse um livro histórico, que é, de fato, um livro histórico, tá? Conta uma história linda, maravilhosa, né? E dentro dessa história, né, do povo de Deus, a gente tem vários personagens especiais ali. Outra coisa, convidar o Espírito Santo para ler com você. Essa foi uma outra dica que a gente deixou no começo. Então, se você não começou a ler e quer começar agora, vai anotando essas dicas aí. A terceira dica, né, a gente deu mais, tá? Tem um post só sobre isso, sobre dicas, mas não se cobre, leia no seu ritmo, leia com tranquilidade, leia para saborear essa palavra, saborear essa história, como a gente lê um livro que a gente gosta muito, tá bom? Então, sem performance, sem cobrança, leia mesmo para se alimentar, para assim se deliciar em tudo isso que a palavra tem. E essa live, gente, de hoje nós vamos falar de Atos dos Apóstolos. Essa live está poderosa. E se você tem alguma amiga aí que você quer cutucar para ela ser incendiada pelo Espírito, manda aqui no aviãozinho, tá bom? E eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se tá legal o áudio, não tá muito baixinho a minha voz, que às vezes eu tô com um probleminha de áudio aqui no meu celular. Mas ele foi curado em nome de Jesus. A minha filhinha de 3 anos declarou, né, que o meu celular ia voltar a funcionar e ele voltou a funcionar, gente. Deus age também de forma sobrenatural em tudo na nossa vida, tá bom? Então, o que a gente falou na última live? Além dessas dicas, nós falamos sobre os evangelhos, tá? A Cláudia tá falando que tá ótimo o áudio. Obrigada, Claudinha. Claudinha já vai entrar aqui com a gente. A gente falou sobre os evangelhos e o que os evangelhos contam. Eles contam a história de Jesus, né? Ali em Mateus eles conta desde o nascimento, outros não, mas conta a história de Jesus. E por que a gente começa a ler, por que nós indicamos aqui ler primeiro o Novo Testamento, tá? Eu fiz uma colinha, por isso que eu tô de olho aqui para não perder nenhuma informação importante, tá? Por quê? Porque os evangelhos revelam Deus Pai, né? Jesus, ele é como filho de Deus, né? Os evangelhos trazem Jesus, apresentam ele como filho de Deus e Jesus mesmo fala, né? Que quem conhece ele conhece o Pai. Então, quando a gente entende e lê os evangelhos, a gente tem um conceito correto, né? De quem é Deus o Pai, o caráter desse Deus Pai, um Pai bondoso,
um pai que quer acolher todos os filhos, né? Então, a gente, com essa, bem estabelecida essa ideia de quem é Deus Pai, aí a gente vai entrar no livro, na história, né? Desse povo escolhido de Deus, desde Gênesis, já bem firmados na nova aliança, tá? Então, nós vamos ler depois o Antigo Testamento já com esses conceitos bem estabelecidos. Quem é Deus, quem é Jesus, como funciona essa nova aliança. Para quê? Para que a gente não caia no erro de ler o Antigo Testamento e achar que esse é o modelo de cristianismo. Não. O Novo Testamento é o modelo do cristianismo até hoje, até os dias atuais, até que Jesus volte. É esse modelo que nós devemos seguir, não o Antigo Testamento. Senão daqui a pouco a gente está sacrificando bicho de novo, né? Ou o povo está querendo circuncidar. Não é necessário, tá bom? A gente está vivendo hoje na nova aliança. Então nós vamos estabelecer um modelo de cristianismo a partir da nova aliança, Novo Testamento. Ok? Então o Novo Testamento conta a história de Jesus, os ensinamentos dele, os milagres, a sua morte e ressurreição. Então ele sobe aos céus, né? Jesus ressuscita e depois sobe aos céus. E ele deixa, entrega algo maravilhoso que é o Espírito Santo. Lá no Telegram do Voe na Palavra a gente tem um áudio só sobre isso. Quando Jesus está explicando, né? A gente separou ali alguns versículos e trouxe todo o ensinamento de Jesus. Tá? Aqui no Voe na Palavra, como nós temos no Voe Borboleta várias denominações, várias vertentes teológicas, nós vamos nos ater aqui ao que a palavra diz, tá bom? Respeitando 100% a Bíblia, tá? A gente não vai fazer nenhuma construção teológica e também não vai ir para nenhuma vertente, nós só vamos ler a palavra, combinado? Então, a gente já lemos tudo isso, já vivemos tudo isso, já conhecemos esse Jesus, lemos todas as parábolas e na live anterior a gente jogou várias perguntas aqui para vocês sobre as parábolas, porque elas nos fazem pensar, nos fazem refletir e elas são maravilhosas, né? Então, se você não assistiu a última live, você pode entrar aqui no feed e procurar, tá bom? Que a gente tem uma conversa bem gostosa sobre as parábolas. E eu quero entrar agora no livro de Atos, para isso eu vou chamar a minha companheira aqui de caminhada, Cláudia Folador. E hoje, não sei se vocês viram quando a gente participou, né? Quando a gente participou, não, quando a Nadiane, que é a nossa designer, fez aqui a chamada para live, ela colocou uma foto nossa de blusa vermelha. Eu achei o máximo. Eu falei, eu vou pôr essa blusa vermelha, porque tem tudo a ver com o Espírito Santo, tem tudo a ver com Atos, né? Com esse Espírito que desce com fogo, com línguas de fogo. Só vou pedir, Claudinha, para você mandar aqui o convite que eu não tô conseguindo te adicionar na live, tá bom? Mas aí, propositalmente, eu falei, eu vou colocar essa blusa vermelha, né? Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. E realmente foi algo profético, né? Eu e a Claudinha lá de blusa vermelha, eu falei, eu vou repetir essa roupa. Vou repetir essa roupa porque tem algo aí, né? Que o Espírito Santo quer falar conosco. Para a gente falar sobre Atos dos Apóstolos. Então, relembrando, Jesus morreu, a gente falou aqui sobre a vida dele, né? Sobre tudo o que ele fez. E aí ele subiu aos céus e os discípulos estão esperando a vinda do Espírito Santo. Eu quero estar de blusa vermelha também. A gente tá de blusa vermelha na foto. Eu falei, eu vou ter que pôr essa roupa. Eu vou ter que colocar. Se eu tivesse conseguido ir para casa, eu teria ido também. Achei legal, não tinha. Foi bem. Foi interessante mesmo, Mari. Que delícia. Mas esse vermelho com esse amarelo aqui, ó, gente, ó. Parece um fogo subindo. Fogo. Tudo a ver com Atos, né? Tudo a ver com Atos. Então, assim, a gente leu o Evangelho, já fiz a retrospectiva aqui, rapidamente, contando, né, a história, bem rápida. E aí eles estão lá esperando, porque Jesus falou, ó, esperem, porque vai vir a promessa. Vai vir o Espírito Santo sobre vocês. E Atos 2, o Espírito Santo desce, gente. E ele vem quebrando tudo e tudo muda. E é muito legal porque a gente vê como o Espírito Santo, né, a vinda dele ali, o Espírito sobre os apóstolos é algo que fez toda a diferença na vida deles, né? Pedro saiu dali, ele já fez um discurso, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, ele já fez um discurso, 3.000 se converteram,
né? E eu fiz aqui vários grifos na minha Bíblia, tá, gente? Trechos, olha só que legal. E aí, né, de frases marcantes, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele citando Joel, né? O profeta Joel. 3.000 foram batizados, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, havia muitos prodígios, né? E aí, gente, é uma sucessão de acontecimentos poderosos, né? Pedro já vai para o templo, né? Depois de 3.000, ele já vai para o templo, ele chega lá na porta, ele já fala, né? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas levanta e anda. E o coxo foi curado e ele entrou lá e falou e pregou, né? E foi preso. E aqui diz, né? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, que tinham sido presos, né? Depois de pregar ali no templo, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, eles admiraram-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Né? Foi o Espírito que falou por eles. Gente, que poderoso, que maravilhoso. Que livro tremendo. Nos incendeia, né, Mari? A gente resgata esses princípios as quais Jesus nos chamou, né? Jesus nos chamou para essas obras. Ele disse que nós faríamos obras maiores. Eu também assinalei essa parte do milagre de Pedro e João, e eu dei uma super grifada quando ele fala, né, pro coxo, olhe para nós. Então ele chama a atenção, atrai o olhar, né? E depois ele fala, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Simples, né? Palavra, né? A palavra ela é liberta. E Atos traz isso tudo na palavra e na testificação do que eles vivem, né? Em sentimentos e emoções. Então, o quanto hoje nós como igreja, né? Isso tem queimado muito em meu coração. O quanto hoje nós como igreja temos realmente desejado querer viver isso, porque às vezes a gente fica com inseguranças, com medo. Ah, mas era para aquele tempo, eles caminharam ao lado de Jesus, era sobre aquela atmosfera. Mas se ninguém, né, chegar e falar não, né, em nome de Jesus Cristo, Oi? travou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Quem que vai andar, né? Qual que é o coxo que vai ser curado? Nós precisamos nos levantar como essa igreja. E o batismo, né? O batismo com fogo, o batismo de várias formas, porque Deus, pegando ali os seus ganchos, as tuas palavras, ele fala ali onde... Calma lá, calma lá, calma lá. Gente, é muita anotação. Nem vou meter as anotações. Mas quando ele fala dos jovens que teriam visões, profetizariam, os velhos sonhariam. Ainda bem que eu não tenho muito sonho, sou jovem, estou na fase de profetizar. É a promessa de Joel, né? Para quem a gente ainda não leu, para quem está lendo a primeira vez a Bíblia, a gente ainda não leu. Mas esse versículo que a Cláudia citou, ele está lá em Joel. Então, os discípulos eles estão testificando da promessa que o profeta Joel, que é um profeta que fala muito, né? Profetiza justamente sobre o Pentecostes, né? De como seria. Eles estão citando aqui Joel. Porque é exatamente isso que Joel profetizou que está acontecendo agora. Sim, é em Atos 2:17, onde ele fala ali essa passagem. Então acaba nos incendiando e a gente começa a... eu hoje estava até conversando com uma amiga e ela estava falando justamente sobre isso, né? Guardar o temor do Senhor. Eu até anotei isso aqui, eu vou ler, que eu achei assim fundamental para nós também não perdermos de vista, né? Em Atos 2:42, que é a comunhão dos cristãos. Diz ali, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, esse resgate, o caminhar, estar em unidade, estar vinculado à videira, né, estar vivendo isso como um corpo. E a Ali até disse assim para mim, ela falou, Cláudia,
o secreto, né? O nosso lugar íntimo é onde nós nos alimentamos, onde crescemos, mas em comunhão, né? Quando a gente está com os nossos irmãos, ali nós temos a experiência de poder crescer, de poder ver filhos sendo gerados, as nossas estruturas espirituais ganhando mais força, a gente podendo testificar como os apóstolos estavam testificando ali, né? João e Pedro juntos, né? Fazendo o milagre acontecer. O quanto é importante nós estarmos nessa direção, olhando para o lugar certo, debaixo, né, dessa visão que é a palavra de Deus, estar debaixo, andando em cima da palavra de Sim. Deus. É o tudo, né, Mari? É realmente o nosso Sim, tudo. e isso que você citou, né, da gente estar em comunhão, né, as irmãs Bíblia aí me ajudem. Tem um salmo, né, que diz, agora eu não me lembro o endereço, mas ele diz, como é bom que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção, né, É, que é como óleo escorrendo, né, óleo fresco escorrendo pela barba do sacerdote, né, isso é uma bênção, a gente viver em comunhão, a gente precisa, né, e ali realmente, onde há comunhão, onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Se alguém lembrar esse versículo, posta aqui pra gente, hein? Eu sei que é um salmo, não me lembro qual, até porque não tem, gente, como a gente decorar a Bíblia toda, né? A gente tem aqueles versículos preferidos, nossos, né? E aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai lembrando, ah, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Ah, mas, ó, a Fábio falou, Salmo 133. Ê, Fábio! Né? Mas a gente vai lembrando, porque a palavra toda hora ela vai se confirmando, né? As sim, profecias se cumprindo, e então é muito, muito maravilhoso. Vamos chamar uma convidada aí, Claudinha, vamos ver. vamos. Nós temos várias pessoas que falaram que queriam participar com a gente, né? Vamos ver quem que está disponível aí para entrar, para contar um pouquinho como está sendo a leitura da palavra, para contar um pouquinho dessa experiência. E a gente vai conversar sobre o livro de Atos, que é o livro que nós estamos lendo agora, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse livro, fazer igual a gente fez na última live. Vamos trazer várias ideias, perguntas, insights. Não vamos discorrer aqui de nenhuma vertente teológica, não somos aqui calvinistas, nem arminianas, nem nada disso, tá, gente? A gente vai ler a palavra e vai comentar aqui os nossos insights, as revelações pessoais que nós tivemos, né, do Espírito Santo, tá bom? Oi, Ednecte Trindade, que bonitinha, ela mandou um oi. Olá. Acho que A eu vou Ed é chamar a a nova aluna Raquel. da A turma Raquel já tá por 7. aí. Opa. Ah, Ed, bem-vinda! Mari, Gente, eu não enquanto tô achando você a Raquel. Raquel, se você tiver aí, você pede para entrar. Pode falar, Claudinha, enquanto eu Enquanto as tento achar meninas ela vão aqui. mandando o convite, você vai chamando, eu quero ler, né? Porque a gente lê, não é a teologia, como a Mari disse, mas eu fiquei imaginando, né? Tentando imaginar na minha criatividade limitada, ali em Atos 7:49, quando a palavra de Deus diz assim: O céu é o meu trono, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? O quanto realmente nós precisamos se permitir acessar esse lugar de sobrenatural. Estamos vivendo na Terra, somos seres naturais, mas viemos, né, de Deus, viemos de um lugar espiritual, do sobrenatural. E o quanto a gente realmente consegue exercer, né, o quanto nós somos edificadas quando a gente entra nesse lugar. Eu fico pensando, gente, os apóstolos podendo vivenciar aquilo ali fresquinho, que precioso. Mas também nós podemos viver isso hoje, né, Mari? Eu fico pensando que. E eu falo, Deus, eu quero. Eu tive muitas resistências, eu tinha vários preconceitos, eu tinha muito medo, um temor que não era um temor de cuidado. Era um temor de medo, né? De ficar cativa ali. Não, melhor eu ficar aqui quietinha do que eu me ousar fazer algo novo. Aê, Raquel! Oi! Gostoso estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, obrigada. Gente, essa mulher é muito poderosa, vocês não têm noção. Eu tenho que falar para vocês que, olha, o Espírito Santo preparou algo maravilhoso para nós hoje, para Eu amo derramar que sobre as pudesse. nossas Falou o negócio. vidas. Ai, Jesus.
muito gostoso estar aqui, gente. Falar da palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Falar do nosso papai, que nos ama tanto. Obrigada. Yeah. Manda aí, Cláudia, conduz aí. Raquel, compartilhe conosco, amiga. Como que tá sendo ler para você? Primeiro, né, que é a primeira live que você faz com a gente, não é? É, né? Do Bom e na Palavra, sim. Então, seja livre para compartilhar com a gente o que Deus mais tem ministrado, porque você já é uma mulher, né, que caminha nessas verdades, tem tua identidade bem firmada, já tem fluído nos dons, já, né, exerce essa autoridade que Deus te deu de profetizar, de falar, né, do reino, de trazer à existência o sobrenatural, o reino de Deus. Conta pra gente, amiga, como que tá sendo ler agora, pontualmente, essa parte de Atos com a gente? Gente, está sendo maravilhoso. A primeira vez que eu li a Bíblia toda foi há muito tempo atrás. Eu era solteira ainda. Demorei 1 ano e meio para ler a palavra e não entendia nada, porque a Bíblia tem muitas palavras que você precisa buscar, dependendo da tradução que ela foi escrita. Tem muitas palavras que você não entende. Sem falar as parábolas que Deus fala, Jesus fala ali, né, no Evangelho. Então eu não entendia muita coisa. Mas eu, mesmo não entendendo, eu fui lendo. E foi uma bênção para mim ler isso. Muita coisa eu não entendi, mas eu li. Muita coisa agregou na minha vida, me acrescentou, eu aprendi, eu cresci. Depois fiquei um tempo sem ler a Bíblia, assim, né? De pegar de Gênesis, Apocalipse ali, ler toda ela. E depois eu peguei para ler a Bíblia novamente quando eu larguei, né, o trabalho circular. Deixei de trabalhar fora para cuidar das minhas filhas. E aí eu levei 10 anos para ler a Bíblia toda. E isso é muito legal, assim, quando a Mari começa falando, né, que é para ler sem peso. Porque a Bíblia, ela é um crescimento para nós diário. Mas ela não é para ser preso, ela é para ser leve, né? Nesses 10 anos significa que eu não participei de escola dominical, não fui à igreja, não fui pregações, mas o meu tempo contribui para eu concluir a leitura da Bíblia foi 10 anos. Inclusive, eu não li ano passado com vocês, porque eu ainda estava concluindo a leitura dos 10 anos. E nesse ano, ano passado, quando a Mari lançou esse desafio, eu falei, ano que vem eu vou ler. Ano que vem eu vou ler com ela. E, gente, está sendo maravilhoso. Maravilhoso. Eu entendendo várias coisas, eu compreendendo a cultura, como a Mari fala ali, né? Leia como entendendo a cultura, entendendo o tempo, como que eles viviam naquela época, o porquê que Jesus falava muito sobre plantações, por que Jesus usava a água para falar. Então, assim, eu peguei, gente, eu comecei antes que vocês, né? Eu entendi meio errado, porque às vezes eu não consigo seguir muito bem os grupos ali. Eu comecei dia 1º de janeiro e deslanchei lendo. Tem dias que eu leio 4 livros, aí tem semana que eu não leio. E tem sido muito bom, muito bom. Com relação ao Atos, né, que é o nosso assunto de hoje, gente, eu acho fantástico ali a conversão de Paulo, sabe? Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Ele estava na morte ali de Estevão, né? Ele ajudou ali, né, a questão da morte de Estevão. E depois, Jesus ali na estrada de Damasco, o próprio Jesus, gente, isso é fantástico, olha que gente que Jesus teve. E, sabe, eu, assim, numa interação, assim, com o Espírito Santo, o que Jesus mexeu nessa experiência de Paulo? Ele mexeu nos olhos dele. E isso me vem, assim, uma coisa muito
legal, porque a gente fala muito aqui no Boi Borboleta, né? Qual que é o filtro? Qual que é o óculos? Qual que é a situação que você está enxergando as coisas, né? E ali Jesus vai, tapa o olho dele e tira todas as escamas, curando ele, libertando ele e mudando totalmente a visão dele. A ponto daí depois dele ir preso várias vezes por conta do evangelho. Mas o que eu queria dizer com relação à Bíblia, o que o Senhor está falando para mim nesse tempo, assim, que eu tô lendo a Bíblia numa tacada só, né? O que eu vejo, assim, gente, a Bíblia é uma carta de amor para nós. Sim. A Bíblia, o tempo todo, o Pai está falando, eu amo você, há caminhos mais excelentes, é o amor. Lá em Romanos ele fala assim, né, que a morte da vida me separa do amor de Deus. Os evangelhos é o tempo todo Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, porque eu amo vocês. Então, nessa tarde, assim, eu desejo do meu coração, assim, mesmo, a todos que estão assistindo, que irão assistir, eu quero falar assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te ama tanto que ele deixou uma carta de amor revelada para você. E existe vida nisso. Existe excelência no amor de Deus para você. Você é escolhida, você é amada. Se tiver homem assistindo, né, Cláudio, quando nós falamos de manhã, nós não temos preconceito, né? Deus não faz exceção de pessoas. Se tiver homens, vocês também, vocês são amados, vocês são filhos, vocês são escolhidos de Deus para esse tempo, para revelar o reino de Deus nesse tempo, neste momento. E nós aqui do Boi Borboleta, né, com a liderança aí da Mari, me chamando, nos animando para ler a palavra. Eu acho isso fantástico, assim, porque a gente criando um movimento e Deus tem colocado, porque dele é a vontade e o realizar, né? Não sei bem como está escrito lá, mas é isso aí. Querer e o realizar. Querer e o realizar. Então, ele tem colocado esse desejo no nosso coração de ler a palavra, de conhecer mais o amor do Pai, conhecer mais o reino. E nós estamos assim, chamando muitas outras pessoas, vamos ler, porque isso agrega. E como a gente está crescendo de conversar umas com as outras sobre a palavra, né? A gente da staff aqui do Voe Borboleta, a gente tem um grupo nosso do Voe na Palavra, que nós que estamos lendo, né, fazendo o plano de leitura do Voe, nós que somos da staff, a gente fez um grupo nosso e a gente fica comentando, nossa, eu li isso e vejam isso, né, e testemunhos e pessoas falando, eu li tal coisa e chorei e, né, me arrependi. Gente, vocês não fazem ideia. E essa foi uma dica que a gente deu lá no começo. Chame amigos, amigas ou familiares, né? Ou em casal, que a gente tem um testemunho do ano passado de um casal que leu junto e o marido foi transformado pela palavra. Porque ela sozinha, ela já ministra as nossas vidas, né, Raquel? E conversar sobre a palavra, isso tem edificado tanto a gente, né? Porque eu sempre ouvia, né, os pastores falando, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, gente. Mas quando a gente começa a ouvir umas das outras, né, e começa a se alimentar também da palavra, e eu tenho uma revelação pessoal, uma palavra rema, que o Espírito Santo deu para mim. E aí eu pego e trago para as minhas irmãs, elas, né, também eles são tocadas pelo Espírito Santo. Então a gente tem crescido muito lendo a Bíblia juntas, tem sido maravilhoso. E sabe o que eu acho legal, assim, Mari? Porque às vezes nem sempre a gente tá com a fim de ler, né? E vem uma lá e coloca alguma coisa assim, nossa, eu não li ainda hoje, eu vou lá ler. Incendeia. Tô curiosa. E o que eu acho legal, assim, na nossa comunidade, é que a gente é humilde. Putz, não entendi isso, gente, me ajuda aqui, que deu branco. Né? A outra pessoa vem e com muito amor, sem julgamento, né? Vem ali, te ajuda. E vocês duas crescem, porque às vezes você tem um entendimento, a outra tem outra, junta tudo e dá um bolo maravilhoso, né? Então a gente tem crescido, tem sido muito bom. E eu tenho amado estar aqui com vocês.
tenho chamado mais pessoas para estar crescendo. E é bastante testemunhos que a gente tem ouvido, né? Porque às vezes aquela palavra, naquele momento, é a que a pessoa está precisando. Então a gente não está no tempo errado, né? A gente não está atrasado, a gente está no tempo certo. É para esse momento que Jesus chamou a gente para estar lendo e crescendo juntas. Amém. Isso que eu queria reforçar assim, para você que está lendo a Bíblia junto com a gente, tá? Não fique preocupado se você começou a ler, leu uma semana, parou. Ah, eu tô atrasado, elas estão no dia tal. É, como a Raquel falou, gente. A Raquel, ela se adiantou. Tem gente que já está bem adiantada no nosso grupo na leitura. Tem gente que tá um pouquinho atrás e não tem problema, né? É uma dica que eu dei para alguma das meninas que, eu não terminei de ler o Evangelho de João, mas eu queria ler Atos. Não tem problema. Você deixa ali em branco de João e lê Atos, lê com a gente, não tem problema nenhum. Leia com liberdade, né? A gente precisa aprender a buscar a Deus na nossa oração, na nossa leitura, em tudo que a gente fizer, quebrar com essa religiosidade, né? Quebrar com isso, porque não é necessário. A gente está aqui Eu acho para que se alimentar. essa dica, sabe, Mari? Às vezes a gente quer ler alguma coisa e quer entender tudo, né? Então, eu acho que essa dica de dizer assim, ok, se eu não entendi, não é para esse tempo eu entender, né? Não trave a tua leitura porque de repente um capítulo você não entendeu. Vai. Continua. No momento certo, o Espírito Santo vai vir e vai revelar aquela palavra para você. É importante você ter lido. Lê como fosse uma história. Você está lendo uma história. Não fica tentando decifrar, nossa, o que será que Deus quis dizer com isso aqui? Não, vai lendo como uma história, porque a hora que o Espírito Santo vier, ele vem com a palavra rema, né? Sim. Eu vou pedir licença para vocês só para responder a pergunta da Vânia, que eu coloquei aqui na tela. Como faço para participar do Voe na Palavra? Então, nós temos uma comunidade no Telegram, então lá eu posto toda segunda, eu coloco a nossa leitura da semana. Então, nós temos mais de 500 pessoas lendo a Bíblia junto, tá? Cada um no seu ritmo, a gente tem um cronograma, mas se você não estiver seguindo, não tem problema. Então, a gente tem as lives aqui uma vez por mês para a gente conversar sobre a Bíblia, sobre esses livros que a gente leu ou que está lendo para ter essa troca. E lá no Telegram não tem interação, porque 500 pessoas conversando, eu acho que ia dar uma pequena confusão lá, né? Ia ser muita mensagem. Mas então a gente coloca lá toda segunda-feira a leitura da semana, e uma vez por semana, geralmente na segunda ou, né, assim, no comecinho da semana, a gente tem um devocional baseado naquilo que a gente leu, tá? Que daí o pessoal, toda a equipe do Voe Borboleta vai tendo esses insights, o Espírito Santo vai trazendo uma palavra rema revelada, e aí a gente compartilha ali com vocês, tá bom? Então, para participar, é só acessar ali o nosso cronograma. Se você quiser entrar no Telegram, ali você vai receber as leituras da semana, tá bom? O que a gente está lendo. E ali também baixa o cronograma. Aqui no Instagram, tá? Você vai entrar na bio do Voe Borboleta, vai clicar ali em Voe na Palavra, e daí você já consegue entrar no Telegram. Ali você consegue baixar o plano de leitura para imprimir. Então, assim, é bem democrático. A gente tem homens também, vários ali no Telegram, tá? Então, é para todas as idades, tá? Não tem nenhum conteúdo inapropriado. Pode colocar criança, pode entrar homem, mulheres, todos bem-vindos. Pronto. Agora é com vocês. Ai, gente, mas é muito legal também, né? Como vocês estavam começando ali a live, o livro de Atos, ele fica marcado como a promessa de Jesus, né? Ter liberado sobre nós, né? Ele falou assim, eu tô subindo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E a presença do Espírito Santo, né? Eu acho muito legal, assim, que Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava sozinho, né? Só tinha a mãe dele, os discípulos se dispersaram. E muitas vezes nós, como humanos, às vezes a gente está passando por algumas dificuldades na vida e às vezes a gente se sente abandonado, né? E até Paulo tem, não é em Atos, tá, gente? Mas vou dar um spoiler aqui.
teve um momento ali que ele foi preso, que ele fala assim, muitos irmãos da igreja os abandonaram. Então, abandonaram Jesus, abandonaram Paulo. E tem situações, assim, na nossa vida que, às vezes, por algum motivo, algumas pessoas deixam de caminhar com a gente e, às vezes, a gente se sente abandonado. Mas Jesus já passou por isso, Paulo já passou por isso. Mas uma mensagem eu queria dizer, né? Para quem talvez está se sentindo meio órfão, você não é órfão, você tem um pai que te ama, que está com você todos os dias. E você tem o espírito da promessa que está sobre você, que jamais vai te abandonar. E ele habita dentro de você. E isso veio em Atos dos Apóstolos, né? Que é a confirmação da promessa de Deus ali, né? Que fala que ele iria ficar com a gente todo o tempo. Então, Atos deixa isso bem marcado. O Espírito Santo é a nossa companhia. E ele foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele é poderoso para fazer tudo na nossa vida. Eu quero ler aqui o comentário da Giovana, que ela diz: em Atos estou chocada com a disponibilidade e o empenho na formação da igreja. É um tal de vai para lá, vem para cá, prega aqui, prega ali, 3.000, 2.000, volta, prega. É exatamente isso, Giovana. A gente fica chocada, mas essa deveria ser a realidade nos dias de hoje para nós e para a igreja, né? Porque quando nós estamos cheios do Espírito, a gente tem alegria, a gente tem intrepidez, a gente fala, né? Somos cheios de coragem. Então, por isso que a palavra também adverte para a gente se encher, se encher, se encher do Espírito Santo. O que eu queria comentar aqui, que eu lembrei agora, eu anotei a hora que a Raquel estava falando sobre a conversão de Paulo, é que assim, gente, eu vejo a Bíblia toda quebrando paradigmas, o tempo todo. O tempo todo a palavra ela quebra paradigmas, porque Paulo ninguém pregou para ele, gente. O próprio Jesus encontrou com ele. E a gente tem o João Pinheiro, né, que é irmão da Miriam, também nossa borboleta aqui. Ele conta no testemunho dele que o próprio Jesus se revelou para ele. Ele aceitou Jesus sozinho. Então, às vezes a gente acha que, né, que a gente deve fazer algo, né? Ou, para eu receber o batismo do Espírito Santo, eu tenho que ir num culto de Pentecostes e o pastor X fulano de tal, que tem uma unção tal, tem que orar por mim para eu receber o Espírito Santo, né? Então a gente vai engessando coisas, né, as coisas de Deus que na verdade elas não são assim. O Espírito Santo ele simplesmente veio, né, sobre aqueles homens e eu sinto declarar que ele pode simplesmente descer sobre você na sua casa agora, né? E eu tive experiências marcantes com Deus, né? Marcantes com Deus, eu sozinha, eu já testemunhei várias vezes e vou continuar contando essa história. Eu fui curada de um mioma no útero. E eu tive encontro com Jesus, eu estava na capela de oração sozinha, não tinha ninguém comigo, mas o Espírito Santo estava lá, né, meu conselheiro, meu amigo, né, e conversando, falando comigo, porque a gente já falou sobre isso lá no Telegram do Voe na Palavra, que Jesus disse que ele tinha muito ainda para conversar e muito para contar sobre o Pai, está lá em João 16, eu tenho ainda muito para falar. Então, como eu não vou estar aqui, vou mandar o Espírito Santo, que vai falar as coisas que eu quero dizer. Então, nosso Deus é um Deus vivo que fala através do Espírito Santo, né? E ele pode se revelar para você de uma forma pessoal, tremenda, maravilhosa. Você pode ter encontros poderosos com Deus, lendo a Bíblia na sua casa, orando, né? Ou simplesmente só, assim, relaxando na presença do Espírito. Falar, ai, Jesus, eu quero ficar aqui na tua presença, Espírito Santo, eu quero, né, que você venha participar aqui desse momento comigo. E eu já tive tantas experiências, tantos encontros poderosos com Deus, né, sozinha, lavando louça, né? E essa é a realidade do Evangelho para os dias de hoje, gente. É o Espírito Santo, né, como Jesus explicou, que isso também nós colocamos lá, né, no Telegram do Voe na Palavra. Jesus explicou que o Espírito Santo estaria em nós e entre nós, né? Passeando por aí, se movendo.
Então, o Espírito Santo, ele está se movendo, ele está em toda parte, né? Ele é onipresente. Então, ele está se movendo agora, né? E falando com você. E olha que maravilhoso, eu quero voltar nessa história de Paulo, né? Que a Raquel falou, porque Ananias estava lá na casa dele, bem de boa, sabendo Deus o que ele estava fazendo, se ele estava trabalhando, se ele estava dormindo, se ele estava tomando banho, mas o Espírito falou com ele, vai naquela rua, naquela casa, e que é a casa, né, de fulano de tal, e vai lá que você vai encontrar Saulo. Gente, que poderoso isso, né? Porque o Espírito Santo, ele realmente fala, ele nos instrui em toda a verdade. É nas coisas do dia a dia, é naquilo que a gente precisa fazer, decisões que a gente precisa tomar, né? Então, em tudo ele está falando. E esse modelo aqui, como eu falei, esse modelo de cristianismo, nova aliança, né? Novo Testamento é o modelo nosso de cristianismo para os dias de hoje, né? A Nádia bem escreveu, ele é o mesmo, ele fala. Fala mesmo, né? Mas você sabe, Mari, se o Espírito Santo chegasse para mim hoje, né, e falasse assim, ó, vai lá, tal lugar, né, falar com fulano e tal. Ananias sabendo quem era Paulo, que perseguia e matava os cristãos. Podia querer matar ele. Eu ia tremer igual a Mara Verde. Eu sou muito obediente a Deus. Eu creio que eu ia obedecer, mas que eu ia tremer, eu ia. Mas você sabe que enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui o quanto, né, o Espírito Santo não quer nos capacitar ainda mais para que nós possamos construir a nossa história. Né? A Bíblia, ela são contos, ela é história e ela se torna para mim, né, que não sou nenhuma estudiosa, nenhuma teóloga, ela se tornou muito mais leve lendo a partir dessa visão que a Mari deu, né, ler como uma história. Mas Deus também quer que nós venhamos a construir as nossas histórias, ter as nossas experiências. Pensa, o marido da Miriam, né? Ela teve gente, ele teve uma experiência igual o Paulo, gente. Quantos mil anos atrás e hoje? Então, assim, o quanto nós realmente queremos, temos buscado, ansiamos viver verdadeiramente isso, né? A Raquel entrou, incendiou, eu fiquei animada só ouvindo ali, né? Aí a Miriam... A Mari entra ali incendeia, gente. Daí a gente fica ali pegando fogo e fala, meu Deus, eu quero estar nesse lugar, né? Eu quero ser tocada por Jesus. Eu quero que toda a minha cegueira, toda a minha religiosidade caia por terra. Eu quero ter um temor, mas não um temor que me paralisa. Ai, gente do céu! O temor do Senhor é algo que nos faz avançar, que nos enche de coragem, né? E aqui tem em Atos também, eles falaram que eles não temiam homens. Eu acho muito legal ali. Eu acho muito legal ali a história que se conta em Atos de Filipe. Filipe, né? Começa com Fi. Ele prega para o eunuco lá naquele caminho. E ele batiza o eunuco ali. O eunuco já se converte, entrega a vida para Jesus, já crê, já é salvo, feliz da vida. E ele some. Ele é transladado. Ele some. E aí tem estudos que falam que ele aparece 300 quilômetros de distância. Gente, olha que fantástico. Eu quero viver isso. Quem quer ir? Eu quero ser transladada. Eu acho que hoje a live, Mari, merece um desafio. Nós precisamos ser desafiadas. Vamos hoje para a rua, ou a primeira saída nossa, que nós tivemos contato com pessoas, a gente perguntar, Espírito Santo, é para eu orar por alguém aqui? Espírito Santo, o que o Senhor espera? O que é para eu fazer, né? O que é para eu orar? Pede para Deus, pede para o Espírito Santo revelar o que Ele quer fazer. E você ser participante. Eu achei perfeito, porque foi o que o Espírito Santo acabou de me falar. Que era para fazer isso. Tá? Porque eu queria também contar para vocês um testemunho, né? Eu não sei se a nossa amiga Borboleta tá aqui ainda, mas antes da gente entrar na live, a gente recebeu um testemunho no Voio Borboleta, né? Eu não vou falar o nome dela, mas se ela estiver aqui, quem é staff do Voio Borboleta sabe. A gente acabou de receber um testemunho, né? De uma irmã querida nossa, que ontem conversou, né, com a pastora dela. Ela tá indo para uma viagem missionária e ela não tinha o valor, gente. Ela passou no cartão de crédito do irmão dela a viagem.
E ontem a pastora dela falou: Ah, Deus está provendo, né, esse valor. E ela, antes da gente entrar na live, ela acabou de testemunhar que aconteceu algo, que os céus moveram, né? Choveu. E começou a entrar Pix na conta dela. Pix, 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 Pix. Gente, é sobrenatural porque Deus levanta. E eu quero contar assim para vocês que eu tive uma perda financeira. Foi uma coisa bem chata que aconteceu comigo. E eu tava chorando, triste. E aí alguém, né, me manda uma mensagem. Ai, eu não sei como te dizer isso, mas eu senti de depositar um valor para você. Deus, eu não acredito. Deus restituindo, gente. Vocês não têm ideia. A gente vive numa comunidade assim, onde a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente abençoa uma vida das outras, né? Eu já tive, que nem eu ouvi um pastor falar que as pessoas vendiam as coisas para pagar, que ninguém passava necessidade, né? Não tô falando para você vender tudo que você tem, tá? Pelo amor de Deus. Mas se o Espírito Santo falar para você fazer algo, faça, né? Eu posso testemunhar aqui que meu marido recebeu um valor, né? Recebeu um dinheiro, R$ 1.000. E aquele dinheiro estava contado, gente. Mas era em dinheiro, era um pagamento. E aí eu olhei para ele e falei, ai, eu senti do Espírito Santo que a gente tem que dar esse dinheiro para uma pessoa. E a gente não tinha condições, gente, não tinha condições. Mas Deus falou para eu fazer, eu fiz sem medo, porque eu sei que quem provê é meu pai, né? Então a gente tá dando esses testemunhos aqui para você saber que Deus fala e ele age em favor do outro, né? Quando ele chamou Ananias, vai lá e ore por ele que ele vai ser curado, né? Então, quando a gente responde a esse chamado do Espírito Santo, que é o nosso desafio, né, Claudinha, que vai ficar aqui para vocês, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Né? Eu já tive também a experiência de eu ter só um pouquinho de dinheiro na conta, assim. O Espírito Santo falou, dê tudo para tal pessoa. Eu falei, ai meu Deus, mas é tão pouquinho e só tem isso aqui, né? Mas a gente precisa ter essa coragem, né, de obedecer a voz do Espírito Santo. Às vezes é uma palavra que ele tem, né? A gente está dando exemplos aqui porque é um testemunho fresco, né, que a gente acabou de receber aqui minutos antes de entrar na live, que é sobre a parte financeira, né, que a gente vê que acontecia aqui em Atos. Por que ninguém passava necessidade? Né? Porque eu entendo que o meu dinheiro não é meu, é do Senhor, e Ele é a fonte. Então tá tudo bem. Eu vivo nesse sobrenatural na minha vida financeira também. Eu preciso viver isso, né? Nas Mari, minhas finanças. eu quero até ler com vocês, porque em Atos 4:34 fala: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e a colocavam aos pés dos apóstolos, que a distribuíam segundo a necessidade de cada um. Né? Que privilégio, né? Você participar disso, você estar unida à videira, que é a vida verdadeira, e fazer o reino avançar. E é uma roda, né? Vai, não para, não acaba nunca. Você sabe que eu briguei um pouco com Deus esses dias, sabe? Eu vivo brigando com ele. Mas é uma briga saudável. E eu, lá em Lucas, diz assim: dá a todos que te pedem. Aqui em Curitiba, quem mora aqui sabe, né? Você passa no sinal pedindo, ou vendendo uma balinha, vai no outro lugar. Gente, e eu moro de casa de frente para a rua. Passa muita gente pedindo coisa. E às vezes você está correndo, não é nem a questão de não querer dar. É que você está correndo, você está com o filho levando para o colégio. Gente, lá em Lucas diz, dá a todos que te pedem. Um amigo nosso aqui da família já tinha falado isso, esse versículo para mim, e eu ignorei. Eu achei que não era o Espírito Santo falando comigo, não. Mas aí, quando eu fui nessa leitura da palavra que eu estou fazendo, quando eu li, eu falei, Deus, é o Senhor que está falando comigo. O que eu fiz? Comecei a comprar bolachas e leite, deixar no carro. E eu comecei a falar, Deus, toda pessoa que vier aqui, eu vou dar algo. Eu sempre tenho algo para dar. E, além disso, eu vou falar da palavra, né?
Gente, aquela semana era 3, 4 pessoas na minha frente. Só porque eu falei isso para Jesus, era 3, 4 pessoas batendo aqui na minha porta pedindo comida. E eu sempre tinha para dar. Olha como mudando uma chavinha aqui dentro, que Deus ele tem dado muito para nós. A gente sempre tem como compartilhar. E eu já recebi presente até da Mari, né, Mari? Já ganhei jaquetas, já ganhei. Gente, a gente se abençoa aqui. Já ganhei oferta da Cláudia, que me abençoou um dia também com presente em dinheiro. Então a gente aqui, a gente tem essa cultura de uma abençoar a outra. E é tão gostoso. É tão gostoso viver esse momento de. E isso não significa que uma é babá da outra ou é responsável pela vida da outra. Nós sabemos que a nossa fonte é Jesus. Amém. Mas uma abençoa a outra sempre. E é tão gostoso esse ambiente e eu adotei isso para minha vida, gente. Toda pessoa que me pede, eu dou. Nem que seja uma bala, uma bolacha. Um abraço, uma oração, né? Pedro já dá um exemplo aqui. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba a cura! Amém. Gente, aqui pela tela, a gente não tem como dar nada para vocês, tá? Mas nós vamos fazer exemplo de Pedro agora, nós vamos orar por curas. Tá bom? A gente estava sentindo isso já antes de começar a live. Nós podemos dar oração, amor. Oração, amor, abraço, isso mesmo. Então nós vamos orar por cura, tá? E quando acabar essa live aqui, você vai perguntar para o Espírito Santo o que ele quer que você faça por alguém hoje para você demonstrar o amor do Pai. É uma oferta, é uma carta, é um carinho, é um presente, né? Porque ele está chamando nós, filhos, para a gente abençoar outras pessoas. Então fica o desafio aqui para vocês. Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos daremos a vocês, né? Já testemunhei aqui, ninguém orou por mim, mas eu fui curada, né? E eu creio que Deus pode fazer até aqui pelo Instagram, né? Amém. Realizar curas, sinais, milagres. A gente viu aqui, né, o quanto a palavra é viva. Então a gente quer orar por cura, tá? Eu vou começar e depois vocês engatam aí, meninas, tá bom? Pai, nós queremos abençoar todas essas pessoas que estão assistindo ao vivo agora, ou essa gravação dessa live, e nós queremos declarar cura, Senhor. Cura, porque o Teu Espírito, ele está pairando sobre toda a terra, está alcançando cada pessoa agora. Então, em nome de Jesus, nós declaramos cura, cura sobre o intestino, quem tem intestino preso, eu declaro cura sobre o teu estômago, em nome de Jesus. Eu quero declarar cura sobre os joelhos, articulações. Eu sinto o Espírito Santo tocando em pessoas que têm problemas também, que estão nervos encurtados, me veio à mente agora. Seja curado em nome de Jesus de toda dor, né, que você sente, não consegue se alongar ou se esticar. Eu declaro uma mobilidade no teu corpo sobrenatural, uma saúde sobrenatural, que o Espírito Santo possa te tocar. Eu declaro encontros com o poder de Deus, o Espírito Santo vindo sobre vocês agora, à noite, nos sonhos, mas que vocês tenham um encontro poderoso com o Espírito Santo, que algo realmente possa acontecer assim como um marco na vida de vocês, encontros poderosos, marcantes. Em nome de Jesus, nós dizemos para você que, né, que tem problema agora de locomoção, levante e ande em nome de Jesus. Para você que tem um problema estomacal, né, levante, tome um copo d'água e fique bem em nome de Jesus. Que haja curas sobrenaturais. Nós declaramos em nome de Jesus, curas sobrenaturais. Amém. Eu quero rejeitar o cansaço, todo o desânimo, que o Senhor venha agora com um bálsamo de renovo, de alegria, um vinho novo. E para que esse vinho novo possa chegar, eu creio em nome de Jesus, eu vejo agora um odre novo, para que sustente esse novo do Senhor, toda tristeza, todo pensamento negativo, pensamento contrário do Senhor, vai ter que recuar agora em nome de Jesus. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai encher, vai alcançar o coração, a mente por completo. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar todas as pessoas, para que sintam a companhia do Espírito Santo, tenham convicção de que vocês são filhas amadas, filhos amados,
eu quero abençoar vocês com um coração que encharque do amor de Deus, sejam inundados agora pelo amor de Deus. Eu abençoo você para você se permitir ser amado pelo Pai, ser amado por Jesus. Em nome de Jesus, você é amado, você é filho, você a tua identidade é de filho, de amado, de filha, de amada. A companhia do Espírito Santo aí sobre você. Eu já agradeço a Deus que os anjos do Senhor estão aí na tua casa com você, guerreando as tuas causas. Você não está sozinha nessa batalha. Jesus é com você. Tem anjos poderosos que estão a nosso serviço. E tem anjos guerreando tuas causas. Você é especial. Vem com a gente que nós estamos aqui para acompanhar com você, para caminhar com você, para ser a tua amizade, para ser amigo de você. E eu abençoo a tua vida para você receber todo esse amor, toda essa companhia do Espírito Santo, que você seja tocado, que você seja agora sim ter o calor do Espírito Santo envolvendo toda a tua vida. Porque o Espírito Santo está aqui comigo, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está em todos os lugares, porque ele habita dentro de você. Então, que ele venha para fora de você e você sinta toda essa presença do Espírito Santo. Eu sinto muito forte, assim, a presença do Espírito Santo comigo e a presença do Espírito Santo com você. E ele dizendo que quer tocar no mais profundo. Não resista à presença dele, deixa ele trazer a superfície, tudo aquilo que ele quer trazer à superfície. Que você tenha essa comunidade, que você não se isole, que se porventura nessa pandemia você se isolou, se fechou, que agora é momento de você voltar aos relacionamentos, voltar a receber amor das outras pessoas. Né? Na nossa comunhão há amor, há alegria, há unção do Espírito Santo, como a Mari falou no começo da live. Na comunhão dos santos, né? Há a liberação da bênção, que você receba as bênçãos do Senhor, que elas te alcancem em nome de Jesus. Amém. Eu quero completar que possamos ter experiências, né? Assim como os apóstolos tiveram essas experiências sobrenaturais, que nós possamos ter, que você que está assistindo possa ter. Que onde você for, você possa falar, seja curado em nome de Jesus e serão curados. Então, que nós possamos provar, né? E testificar de experiências sobrenaturais que Deus, sim, Jesus quer fazer. Ele quer operar milagres através da minha vida, através da tua vida, em nome de Jesus. Amém. E às vezes são coisas pequenas, né? Às vezes a gente quer algo estrondoso, assim, né? Espera isso. Mas vamos celebrar os pequenos toques de Jesus. Que todo toque, ele é maravilhoso, ele é grande. Seja uma ida para a praia que Deus proporcione, seja você comprar um pãozinho, que era aquele pão que você queria comprar e Deus tinha na panificadora, naquele momento que você foi comprar. Tudo isso é amor do Pai. Isso mesmo. A gente não desperdiça nada, a gente valoriza cada pequeno momento com Deus, cada pequeno toque do Espírito Santo, cada confirmação, testificação, né? A gente fala, Deus, será que é para eu tomar essa decisão e a paz vem, ou alguém te liga, né? E fala, né? Algo que você sente que é uma confirmação. Então, assim, a gente celebra todo encontro com o Espírito Santo, a gente celebra toda palavra liberada sobre a nossa vida. É exatamente isso que a Raquel falou. Não vamos pensar, né, que o sobrenatural é algo assim tão uau, que a gente não, né, que não seja tangível. Não, ele é simples. Né? Esses pequenos milagres do dia a dia, como esses que a gente contou aqui, né, esses testemunhos que a gente contou, que eles possam alcançar você. E eu sinto de falar, antes de encerrar essa live, que o Espírito Santo está limpando úteros hoje. Então, depois, se você for curado, se o seu útero foi limpo, eu sinto ele tocando em úteros, limpando, é a palavra que me vem que ele está limpando, né, internamente. Então, depois você testemunha para nós essas curas. Combinado? Amém.
Amém. Meninas, muito obrigada mesmo. Que encontro maravilhoso, né? A gente vem conversar da palavra, conversar dessa palavra viva, testemunhar, né? E está sendo muito rico, muito gostoso. Essa palavra ganhando vida nos nossos testemunhos, né? Naquilo que a gente tem compartilhado. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, ó. Amo demais essas mulheres poderosas. Beijo, Até a meninas. próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.